Olá, amigos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei quando eu vou encontrar vocês. E estamos de volta nesse programa sensacional, muito bom para nós. Programa que vem tendo uma audiência cada vez maior, chamado Gotas Fraternas pela Fraternidade Luiz Sérgio, em São Paulo, né? Estamos aqui em Vinhedo, de braços abertos sempre para receber a todo o nosso irmão, nossa irmã querida, que precisa de uma orientação e, principalmente, o jovem. Sim, o jovem precisa, neste momento de turbulência que estamos passando, né? Principalmente aquele que tem os pais que observam a doutrina espírita ou que estudam a doutrina espírita, precisa trazer esse jovem para cá. Esse jovem para assistir, entender um pouco qual é a essência do espiritismo, né? Qual é o norte desse estudo. E tudo que está ali, que nos ensina a doutrina espírita a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec, e toda a obra, a literatura espírita, é voltada para você, para mim também, né, como espírita, para que nós passemos esses períodos de turbulência com tranquilidade, com resignação, consciente dos nossos deveres e, sobretudo, a nossa caridade moral. A caridade moral conosco e a caridade moral com o próximo. Perfeito? Então, vamos começar mais uma leitura de hoje que diz respeito às bem-aventuranças. Todo mundo sabe aquele discurso que Jesus programou até então aos seus apóstolos, no ensino diário, no convívio com eles. E esse Sermão do Monte traz algumas reflexões muito importantes para nós, principalmente para nós que estamos tentando interpretar o discurso do monte. Eu trouxe aqui uma leitura de Caibar Schutel, em Parábolas e Ensino de Jesus, que nos traz algumas reflexões que vão estar aqui dentro também do nosso livro Pão Nosso, que faz parte, é a âncora do nosso programa Gotas Fraternas da Fraternidade do Luiz Sérgio, Vinhedo, São Paulo, como eu já falei. E a lição de hoje é a lição 89, Bem-aventuranças. Antes, porém, vou fazer algumas observações da leitura de Caibar Schutel. Na sua edição da página 196, né? A edição aqui de Caibar Schutel é a 13ª, né? E, aliás, perdão, 26ª edição, a sua página 196 nos diz o seguinte: devemos ser resignados, e essa resignação faz parte do nosso convívio com o mundo atual. Ser resignado nas provas é obediência aos decretos de Deus. Sim, nós devemos nos observar se somos resignados. A resignação é uma virtude, né? Irmãzinha da paciência, da piedade, né? E existe um outro lado da resignação que é a indiferença. E a indiferença nos sofrimentos é dureza de coração e ausência de submissão à vontade divina. Então aqui, Caibar Schutel nos pede atenção, se somos resignados ou indiferentes. A lição de Emmanuel vai pontuar isso. O indiferente é um anormal. Tem cérebro e não pensa. Tem coração e não sente. Tem alma e não ama. O resignado não aparenta sofrimento, porque conhece a lei de Deus e a ela se submete com humildade. A resignação talvez seja uma das provas mais importantes, mais duras de se entender no primeiro momento, mas é olhar o que Deus nos oferece e aceitá-las com ordenação. Como disse aqui, o resignado não aparenta sofrimento,
porque conhece a lei de Deus e a ela se submete com humildade. Já o indiferente, para ele está tudo bem. Significa uma anormalidade. Ele tem o cérebro e não pensa, tem coração e não sente, e tem alma e não ama. Vai caminhando de acordo com suas conveniências, não está nem aí para o próximo. Esse é o indiferente. O resignado é uma outra estrutura. Mas vamos então à nossa leitura principal de hoje, que nos diz e nos chama a atenção, principalmente ao jovem que nos assiste, convidado pelos seus pais, pelo seu tio, pelo seu avô. O avô, muitas vezes, faz o convite ao neto, que é um convite irrecusável. É uma leitura. E talvez essa leitura faça o jovem a abrir os olhos. Vamos nós. Bem-aventuranças. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Está em Lucas 6:22. Observem que Lucas escreveu: quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal. Então, tudo isso se passando ao longo de nossas encarnações, de nossas experiências terrenas, nós temos uma atenção especial a esse pequeno pedaço do Evangelho de Lucas. Diz Emmanuel: o problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de interpretado por uma questão líquida nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurado aos seguidores que lhe partiram as aflições e os trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Recordando um pouco Caibar Schutel, resignação é a palavra ordem. Surge então o imperativo de saber aceitá-los. Saber aceitá-los no sentido de compreensão, resignação, não indiferença. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haver edificado o bem na pobreza material, por encontrar alegria na simplicidade e na paz, por saber guardar no coração longa e divina esperança. A resignação é um refúgio da esperança. Mas a adesão sincera às sagradas obrigações do título, ele está perguntando, a adesão é sincera? Eu entendo essas vicissitudes resignadamente? O mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas com a perfeita compreensão de quem se avizinha a um tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se avistados pela dor, prefere a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida e quase sempre, em vez de trabalharem pacificamente, lançam-se a aventuras indignas de quantos se perdem na desmensurada ambição. Ofereceu Jesus bem-aventuranças, ou as bem-aventuranças. Raros, porém, desejam-nas. Olhe, é por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos, que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos ao céu. Senhores, meus jovens pais, mães, avós,
e aqueles que nos assistem através desse canal do YouTube, Gotas Fraternas. O meu aprendizado como espírito em evolução, eterno aprendiz, como todos nós somos, Emmanuel nos chama à reflexão de que essas bem-aventuranças, né, os pobres de espíritos, os mansos, os pacíficos, que herdarão a terra, segundo Jesus, hoje, século XXI, passados todos esses tempos, dentro desse caldeirão quente, fervendo que estamos nós hoje, nas desgraças, nos acidentes climáticos, e o que mais vemos são os desesperos, os aflitos. De vez em quando se apresenta um momento de serenidade. A serenidade, também uma irmã da resignação, nos compete a observar o que estamos aprendendo desses episódios. Se fomos nós as vítimas, como estaremos nos comportando diante desses fenômenos? Se não somos vítimas, o que estamos pedindo para esses irmãos que sofreram essas tragédias? Óbvio que a nossa vontade é ajudar, nosso espírito cristão, assim como Jesus, que olhava para todos e tinha aquele sentimento de compaixão sem julgamento. Isso é importante. O julgamento, muitas vezes, nos impede de avançar na nossa caridade. Não julguemos. Esse deve ser o pior, talvez, dos pecados de um cristão, julgar o outro. Ao contrário, devemos ter a piedade, porque compreendemos a lei divina. Compreendemos que Deus nos oferece as oportunidades de crescimento, sempre. Nunca estaremos sós, nunca. As oportunidades são diversas. Como já falamos, a literatura espírita apresenta isso, principalmente a você, meu jovem. Cultive um pouco a literatura espírita, um livro do André Luiz, do Emmanuel, que se quiser começar com o Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, você vai observar, como inteligente que é, que existe um roteiro nessa passagem do Evangelho. A lição de Emmanuel hoje, as bem-aventuranças, nos fazem refletir esse roteiro. Você que está ainda começando a vida, as atribulações, as exigências dos pais, procure um bom emprego, procure um bom companheiro, um cônjuge, né? Eu mesmo, como pai, fico torcendo, né? Vibrando para que o meu filho ou minha filha encontre um bom emprego, essas cobranças naturais dos pais. E que ele, né, você, o jovem, entenda que são cobranças naturais. Mas como resignação, você tem que entender que aquele emprego, aquela pessoa que está ao seu lado nesse momento, é daquele momento. E à medida que você vai aprendendo a lidar com isso, você consegue olhar um pouco melhor o outro. Então, jovem querido, minha querida jovem, meu querido jovem, que está começando, tem um pouquinho de gosto pela leitura espírita, que Deus te acompanhe, te faça uma iniciação com pessoas sérias, com pessoas que compreendem a leitura espírita, e que a paz e a luz estejam em seus caminhos e a nós todos, que somos abençoados por Deus todos os dias. Que a paz de nosso Senhor Jesus fique com vocês e que assim seja em todo sempre. Obrigado.